Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços para você. Trazendo sempre assuntos relacionados às diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário, um programa temático, e quem está conosco aqui hoje é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje o nosso tema será sobre revisão de benefícios. Doutora Luciana, o que é a revisão da aposentadoria? Bom, a revisão da aposentadoria é um processo por meio do qual o segurado pede uma reavaliação do seu benefício que foi concedido pelo INSS. Então, por exemplo, quando ele não concordar com aquele valor que for concedido, se ele constatar que houve algum erro no cálculo do seu benefício, ele pode solicitar a revisão ao INSS e, caso tenha uma resposta negativa, se ele entender, se ele continuar não concordando com aquela decisão, ainda pode buscar a via judicial. Então, a revisão pode ser com relação a qualquer benefício do INSS, aposentadoria, um auxílio por incapacidade, até mesmo a pensão por morte. Inclusive, eu vou dar um exemplo que tem acontecido após a reforma da Previdência, que alterou o valor das pensões por morte, né? Hoje em dia, elas partem de 60% do valor da aposentadoria que o falecido segurado recebia. Antes era 100%. Antes era 100%. Porém, se a pensionista for portadora de doença grave, ela tem direito a receber a integralidade, ela tem direito a receber os 100%. Então, esse é um exemplo que ela poderia solicitar a revisão da sua pensão para aumentar esse valor para 100%, comprovando que ela possui essa doença grave. Então, sempre existe essa possibilidade de revisar quando houver um erro na concessão do benefício. Então, Luciana, quando, por exemplo, a pessoa se aposentou, tinha lá uma previsão de receber 3 salários. Quando ela foi olhar o primeiro extrato bancário, depositaram um salário mínimo. Ela pode sacar esse dinheiro agora ou ela tem que entrar com o processo para depois poder sacar? Essa pergunta é muito interessante. Eu até, quando for uma discrepância muito grande, eu até recomendaria que antes de sacar, procurem um advogado para lhe orientar melhor pelo seguinte, vou explicar por quê. No momento que o segurado saca o benefício de aposentadoria ou o FGTS, ele já é considerado aposentado. Então, a aposentadoria já está definitivamente concedida. Pode haver revisão somente se houver um erro de cálculo por parte do INSS ou algum período que não tenha sido considerado. Sim, ele pode revisar nesses casos. Mas vamos supor que o erro de cálculo tenha sido do segurado. Pode acontecer. Ele calculou, achou que ia receber 3 salários mínimos, porém, ele ainda não tinha preenchido os requisitos para esse benefício de 3 salários mínimos. E se ele sacar a primeira aposentadoria e não tiver nenhum erro do INSS, ele vai ficar recebendo aquele salário mínimo. Porém, pode ter casos em que o segurado ainda precisaria de mais algum tempo para completar os requisitos para um benefício mais vantajoso. Então, o que ele teria que fazer nessa hipótese? Ele teria que não sacar nem a sua aposentadoria, nem o fundo de garantia e dizer para o INSS, olha, não aceito essa aposentadoria, ficou com um valor muito baixo, não vou, ele pode declarar que ele não vai querer aquela aposentadoria, renunciar, vou querer me aposentar mais adiante. Aí ele completa o tempo que faltou e lá adiante, quando ele cumprir os requisitos para receber esses 3 salários mínimos, nesse exemplo, aí solicita futuramente. Não, sempre tem que procurar um advogado previdenciarista nesse caso. É muito detalhe, é muita nuance e às vezes tomar uma decisão errada tem um impacto muito grande por toda a vida da pessoa, né? Bom, doutor, existe algum prazo para que a gente possa solicitar a revisão da aposentadoria? Na maioria dos casos, sim, existe um prazo. Existe um prazo decadencial de 10 anos para solicitar a revisão de benefício com relação à renda mensal inicial, ou seja, se no momento da concessão do benefício houve algum erro, algo ali a ser corrigido,
Então, tem sim esse prazo de 10 anos, e esse prazo ele é contado a partir do dia 1º do mês seguinte ao saque da primeira aposentadoria. Então, vamos dar um exemplo. Se o segurado ele sacou a sua aposentadoria no dia 5 de janeiro de 2025, então seria a partir do dia, seria um prazo limite 1º de fevereiro de 2035. Sempre o primeiro dia do mês seguinte é o primeiro saque, a partir dali contam os 10 anos. Existem alguns tipos de revisão que não entram nesse prazo decadencial, que são aquelas revisões que não se referem à renda mensal inicial do benefício. Vou dar um exemplo, a revisão do teto. Aquelas pessoas que tiveram seu benefício limitado, é muito raro, tá? Mas algumas pessoas tiveram seu benefício limitado ao teto quando se aposentaram. Essas pessoas, caso o teto depois tenha aumentos além do valor do seu benefício, elas têm direito a incorporar essa diferença nos reajustes seguintes. Então, por que não se conta, nesse caso, o prazo de 10 anos? Porque, nesse caso, ele não está revisando a renda mensal inicial. A lei de benefícios fala nesse prazo somente para a revisão da renda mensal inicial. Então, existem algumas exceções, mas é importante que o segurado, todos os aposentados e pensionistas, eles fiquem atentos a esse prazo de 10 anos, porque ele vale para a maioria das revisões. Doutora Luciana, e vamos supor que a pessoa está recebendo salário, daqui a pouco ele foi revisar lá o relatório do CNIS, foi olhar, opa, olhei aqui, faltou um período que acho que eles não computaram na minha aposentadoria. Ou ele lembrou de tempo militar, ou questão de trabalhador rural. E é possível fazer essa revisão e solicitar a inclusão de períodos que talvez não estejam contemplados nessa aposentadoria? Sim, é possível fazer essa revisão para a inclusão de períodos que não foram considerados, mas nesse caso, sim, existe esse prazo de 10 anos. Então, é importante se atentar ao prazo, mas é possível. Então, bem como tu disseste no teu exemplo, se houve algum tempo de serviço militar que não foi considerado pelo INSS, né, seja porque o segurado não apresentou a documentação, seja porque ele apresentou, mas o INSS não viu, não considerou, sim, pode pedir a revisão, ou também um tempo de serviço rural que ele tinha e não foi considerado, ou um tempo de serviço urbano, pode ter algum período, até na própria carteira de trabalho, que não tenha sido considerada pelo INSS. Então, sempre que o aposentado ele verificar, poxa, o INSS, digamos assim, eu tinha 37 anos de contribuição e o INSS somou apenas 35, um exemplo, né? Sempre que ele tiver um período a mais que não tenha sido considerado pelo INSS, sim, ele pode fazer o pedido de revisão do benefício, porque normalmente, na maioria dos casos, quanto mais tempo de contribuição o segurado tiver, maior vai ser o valor do benefício. Muito importante. Doutora Luciana, e naqueles casos de aposentadoria especial, que a pessoa trabalhou em posto de gasolina, trabalhou com produtos químicos inflamáveis, com produtos químicos com muito risco, né, com gases, trabalhou em mineração, e ele se aposentou e viu lá que daqui a pouco não foi considerado aquele período especial. Ele também pode revisar e apresentar documentos depois de um tempo? Pode sim, também dentro desse prazo de 10 anos ele pode fazer isso. Então, acontece bastante. Muitas vezes as pessoas têm direito ao reconhecimento de tempo especial e acabam não solicitando ao INSS até porque não tinham conhecimento desse direito. E aí, quando ficam sabendo, pensam, puxa, isso não... acabei até nem levando a documentação à apreciação do INSS, então... Isso pode ser feito, sim, aí no pedido de revisão ele junta os documentos que comprovam aquele tempo especial, por exemplo, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Antigamente tinham outros formulários, era o DSS 8030, SB 40, mas hoje é o PPP, o documento que comprova que aquelas atividades são especiais. Por quê? Porque essas atividades especiais dão direito a uma contagem diferenciada do tempo de contribuição. Então, e algumas vezes até, se ele tiver 25 anos de atividade especial, ele pode até revisar o seu benefício para uma aposentadoria especial que muitas vezes acaba tendo um valor mais vantajoso. Então, e caso ele já tenha apresentado essa documentação ao INSS e o INSS não reconheceu,
ele pode buscar a via judicial para pedir essa revisão também. Bom, doutora Luciana, e no caso daquele trabalhador que viu lá no seu CNIS que uma empresa que ele trabalhou não fez os depósitos do INSS, né? A empresa lá não fez os pagamentos certinhos do INSS, ele viu que trabalhei 5 anos lá e apareceu 1 ano e meio de contribuições. Onde é que está esses outros 3 anos e meio? Esse trabalhador será prejudicado ou tem como ele pedir uma revisão nesse caso? Isso também acontece algumas vezes. Existe um documento dentro do meu INSS, que é o aplicativo do INSS, ou tem o site também. É possível baixar o CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS tem toda a relação de salários de contribuição daquele segurado. Então, todas as contribuições que foram feitas em nome dele deveriam, pelo menos, constar ali. Se o segurado percebe que tem meses que estão faltando, ou a empresa não recolheu, ou por algum motivo não está aparecendo no sistema do INSS. O que acontece nesses casos? Quando o INSS não sabe o valor do salário daquela pessoa naqueles meses, ele coloca como salário mínimo. Ele não tem essa informação. E como a aposentadoria, o valor da aposentadoria é calculado pela média das contribuições, se alguns meses entrarem como salário mínimo, isso vai baixar o valor da média, vai baixar o valor da aposentadoria. O segurado pode ser prejudicado nesses casos. E como ele pode corrigir isso? Aí ele vai ter que comprovar qual o real valor do seu salário de contribuição naqueles meses. Não, na carteira tem ali, talvez o valor ajuda, talvez, ter esse papel. A carteira de trabalho normalmente não é utilizada porque pode ter variações no mês, ele pode ter feito horas extras ou pode ter tido faltas, descontos em seu salário, né? O melhor seria comprovar através ou dos contra-cheques, se ele tiver os contra-cheques, pode apresentá-los ao INSS, ou se ele não tiver, aí precisa solicitar à própria empresa a relação de salários de contribuição. Então, é um documento que a empresa fornece que vai ter mês a mês o valor dos salários de contribuição daquele segurado. Então, são formas melhores de comprovar. Muito bem, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, onde abordamos aqui assuntos relacionados às diversas áreas do direito, como o direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário, mais precisamente sobre revisão de benefícios, um programa temático. E quem está conosco é a doutora Luciana, aqui esclarecendo todas essas questões para nós desse importante tema que abrange muitas pessoas que talvez tenham direitos e às vezes estão esquecendo que tem essa possibilidade. Bom, eu trago um tema sobre essa questão. Quando a pessoa entra com uma reclamatória trabalhista e recebe esse valor anos depois, às vezes tem processos que levam muitos anos, né? Entra e é recolhido contribuições previdenciárias sobre esse valor. É possível, nesse caso, fazer uma solicitação de revisão da aposentadoria? Muitas vezes, sim, existe essa revisão decorrente de diferenças salariais recebidas em reclamatória trabalhista. Então, vamos supor, aquele segurado se aposentou, só que aquela aposentadoria foi calculada com base nos salários que a empresa tinha informado inicialmente. Às vezes ele recebia 2 salários na carteira e 2 salários fora da carteira. Pode acontecer, e aí depois com a reclamatória trabalhista, então houve alteração no valor desses salários, inclusive a empresa teve que pagar a contribuição previdenciária sobre essas diferenças, e isso acarreta na alteração de verbas salariais mesmo. Então, se o salário foi modificado na reclamatória trabalhista, e se esses meses da reclamatória trabalhista
eles são os mesmos meses que foram considerados para a concessão do benefício, então sim, ele tem direito à revisão. E nesse caso até é interessante um ponto referente ao prazo decadencial que nós tínhamos mencionado. Nesses casos, esse prazo de 10 anos vai ser contado a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, mesmo que aquele segurado já esteja aposentado há mais de 10 anos, porque ele não teve culpa na demora da tramitação trabalhista, né? É preciso aguardar o desfecho da ação trabalhista para depois poder pedir a revisão. Então, é por isso que esse prazo só se conta após o término da reclamatória trabalhista. Então, sim, existe essa possibilidade. Você trabalhou 10 anos numa empresa e que recebia metade fora da carteira. Isso vai ter um impacto enorme na hora de se aposentar, né? Sim, tem um impacto grande. Tem também outros casos, como horas extras, periculosidade, insalubridade. Então, esses adicionais que integram o salário de contribuição também vão dar diferenças no benefício previdenciário. Bom, doutora Luciana, e naquele caso em que a pessoa recebe o auxílio acidente do INSS e enquanto estava trabalhando? Nesse caso, é possível que o auxílio acidente interfira no valor da aposentadoria? É até importante esclarecer o que é o auxílio acidente, porque muita gente não conhece por esse nome. O auxílio acidente é uma espécie de indenização do INSS. Então, o que seria essa indenização? Ela é devida para aqueles segurados que tiveram uma redução da capacidade para o trabalho. É diferente de um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. É diferente, então, nesses casos, o auxílio acidente ele pode ser acumulado com o salário. Então, aquele trabalhador, digamos que alguém trabalhe numa empresa com carteira assinada e sofre um acidente, pode ser inclusive um acidente de trabalho ou um acidente que não seja de trabalho, não tem problema, um acidente de qualquer natureza, e ele venha a sofrer, a ficar com uma sequela, e essa sequela dificulta o trabalho dele de alguma forma, ou ele teve que mudar de função, ou ele continua na mesma função, mas precisa de um maior esforço para realizar as suas atividades profissionais. Nesse caso, ele tem direito ao auxílio acidente, que é um benefício, o valor dele é a metade do salário de benefício, por quê? Porque ele pode acumular com o salário que ele recebe da empresa. Então, ele recebe as duas coisas junto. E lá na aposentadoria, qual vai ser o reflexo disso? O reflexo disso é que esse auxílio acidente, ele integra o salário de contribuição, ou seja, como aquele segurado, durante aquele período, ele recebia as duas coisas, ele recebia o auxílio acidente e o salário da empresa, esses valores precisam ser somados para o cálculo da aposentadoria. Isso não é automático, isso? Deveria ser, mas já vi casos em que não aconteceu, né? Teoricamente, deveria ser, o INSS já deve automaticamente fazer essa soma, até porque eles têm todos esses dados em seu sistema, né? Mas, caso isso não aconteça, e é importante verificar, como é que se verifica isso? Pega-se a carta de concessão do benefício, a carta de concessão vai ter mês a mês os salários que foram considerados, e pode comparar com o CNIS, então, e ver se o INSS considerou somente o salário da empresa ou se considerou o salário da empresa mais o auxílio acidente. Se o segurado verificar que o INSS, por algum motivo, não incluiu o auxílio acidente nesse cálculo, é possível também pedir a revisão da aposentadoria. Muito bem. Bom, é muito comum, doutora Luciana, a pessoa se aposenta com uma quantidade de salários mínimos. Lá, por exemplo, se aposentou com 4 salários mínimos. Passou-se 5, 6 anos, ela faz aquele comparativo de novo com o que está recebendo com o valor do salário mínimo e ela recebia 4, agora está recebendo 3 salários mínimos. Nesse caso, é possível também solicitar a revisão? Infelizmente, nesses casos, não é possível solicitar a revisão de benefício. Tá? E também é uma dúvida que aparece bastante, porque as pessoas vão percebendo que, ao longo dos anos, o seu benefício de aposentadoria vai ficando defasado. Então, normalmente, elas percebem isso calculando em número de salários mínimos. Mas o reajuste das aposentadorias é desvinculado do reajuste do salário mínimo.
Pode acontecer em alguns anos o valor o percentual de reajuste ser o mesmo, mas nem sempre isso acontece. Tem alguns anos em que o reajuste do salário mínimo foi superior ao reajuste das aposentadorias de quem recebe mais de um salário mínimo. Isso já aconteceu em várias vezes. Isso, então, que acarreta essa discrepância, né? Mas, infelizmente, com relação a isso, a gente não tem o que fazer, porque o Supremo Tribunal Federal já julgou que os reajustes das aposentadorias estão corretos pelos índices que estão sendo feitos. Bom, doutora Luciana, um tema que se falou muito nos últimos 2 anos aí é sobre a revisão da vida toda. Ainda é possível, como é que foi a decisão do STF? Ainda é possível solicitar essa revisão? Primeiro vamos esclarecer do que se trata a revisão da vida toda e para quem que ela é vantajosa, porque sabe, ela não é vantajosa para todo mundo. Então, o cálculo das aposentadorias é feito pela média das contribuições a partir de julho de 94. Então, alguns segurados tinham salários mais altos anteriormente a julho de 94 e esses salários não foram considerados no cálculo do benefício, né? Nesses casos, sim, que a revisão da vida toda pode ser vantajosa e é uma revisão que utiliza os salários de contribuição da vida inteira do segurado para fazer o cálculo da sua aposentadoria. Por que ela não é tão comum? Porque a maioria dos segurados tem salários mais altos próximos da sua aposentadoria e não em períodos mais remotos. Então, por isso a gente percebe isso no escritório, nos cálculos que nós fizemos, a maioria das pessoas não tinha direito, não seria vantajoso, e uma minoria é que teria esse direito. Eu vejo muitos casos que a pessoa era diretor de uma empresa, gestor, gerente de uma empresa, e depois de um tempo ele mudou para ser autônomo, para empreender, e nessa mudança ele começou a pagar por um valor menor. E aí ficou uma diferença grande. Daí. Nesses casos, de quem virou autônomo, no meio do caminho, são os casos mais comuns, realmente, né? Então, sempre o primeiro passo é fazer um cálculo antes de pedir a revisão para ver se realmente... Sim, vale a pena. Que pode ser o tiro, pode ser pela culatra também, né? Pode ser desvantajoso. E o STF, a jurisprudência vinha se posicionando favoravelmente, até inclusive o STJ deu decisão favorável, e a questão foi parar no STF. O nosso Supremo Tribunal Federal inicialmente havia firmado uma maioria em favor da revisão da vida toda, porém teve o julgamento mais recente, já com a nova composição do Supremo, que foi contrária à revisão da vida toda. E aí, como é que está a situação atual? Embora esse julgamento ainda não tenha transitado em julgado, ou seja, ainda está pendendo o julgamento dos embargos de declaração, né? A situação não está favorável a essa revisão, tá? Não está favorável aos aposentados. Na prática, os processos têm ficado suspensos no judiciário, a maioria deles têm ficado suspensos ou em primeiro ou em segundo grau de jurisdição. A maioria deles está suspenso. Alguns juízes estão retirando os processos da suspensão e, nesses casos, as sentenças têm sido improcedentes, né? E pode-se recorrer dessas sentenças e aguardar o desfecho do Supremo, né? Enquanto a decisão não transitar em julgado, tudo é possível, mas, infelizmente, a situação agora ficou bem difícil para esse tipo de revisão. Bom, doutora Luciana, e nos casos em que a pessoa trabalha em 2 empregos ao mesmo tempo? Tipo, eu fico pensando na pessoa que trabalha na área da saúde, trabalha no hospital de manhã e numa clínica à tarde. Ou os professores, que dão aula de manhã numa escola, dão aula à tarde da escola e, às vezes, ainda dão aula à noite também, algumas noites em uma terceira escola. Nesses casos, como fica o cálculo da aposentadoria quando a pessoa tem atividades simultâneas? O correto, inclusive, também então, temos 1 minutinho e meio para responder isso aí. Tá bom. As atividades concomitantes, que são esses casos de quem trabalhou em mais de um local de trabalho ao mesmo tempo, sim, essa é uma boa notícia que nós temos que dar para finalizar o programa. Realmente, essas revisões têm sido favoráveis. O cálculo deve considerar a soma desses salários.
Antes da reforma da Previdência, o INSS fazia uma forma de cálculo que era bastante desfavorável, aplicava um fator previdenciário que... Um redutor que prejudicava muito os valores, né? O cálculo era bastante desfavorável, porém já tem jurisprudência firmada no sentido de que é possível fazer essa revisão e recalcular a aposentadoria de forma que, mês a mês, os salários devam ser somados. Então, é possível essa revisão também. Doutora Luciana, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também queria agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Thank you.